Ele criou a turma mais divertida do país. Deu vida a aproximadamente 400 personagens. Muitos deles encantaram milhões de leitores dentro e fora do Brasil. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento. Já sabe de quem eu estou falando? Será que é ele? Fique com a gente, está no ar o Educação. É ele mesmo que está comigo. Hoje eu vou conversar com o Maurício de Souza. Maurício, muito bem-vindo ao programa. Queria te fazer, uma coisa que a gente fala muito aqui no Educação é a importância do envolvimento dos pais no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Você se considera a prova viva disso, tendo em vista o seu pai, ter começado a incentivar você a desenhar? Já ouvi histórias a respeito disso. Sim. Bem, eu aprendi a ler com minha mãe. Ela que me ensinou a ler em casa, porque eu queria ler gibi e ela não tinha tempo de ler para mim. Então, durante algum tempo, ela sacrificou um pouco do tempo que tinha em casa, né, para me ensinar a ler. E em 2 meses, 3 meses, eu estava lendo meus gibis para descanso dela. E depois veio também, logicamente, a influência do meu pai, que vivia cercado de livros, era uma pessoa ligada à literatura, à poesia, era poeta e tudo mais, fazia músicas. Então, eu nasci numa casa cheia de livros, com um pai poeta, uma mãe poetisa e todo mundo lendo muito. Lógico que eu tinha que ler ou desenhar ou fazer alguma coisa parecida, né? Isso que a gente sempre fala aqui, da importância do envolvimento dos pais na educação dos filhos, nesse compartilhar, que eu sei que a tua família inteira gostava de contar histórias, sua avó principalmente contava muita história, e deixar sempre acessível livros para as crianças, enfim, para os adolescentes terem contato. Conta pra gente, então, você já falou um pedacinho aí da sua mãe, mas do gibi que você encontrou na lata de lixo, que foi ali aquela paixão à primeira vista. Foi. Eu não conhecia gibi. Tinha os livros de casa e tudo mais, tinha o dicionário Larousse que eu folheava para ver os desenhozinhos. Mas depois, um dia, na rua, passei por uma lata de lixo, vamos dizer, limpo, papéis. E tinha um gibi no alto, um gibi desbeiçado, sem capa e tudo mais, mas eu via que tinha desenhozinhos, historinhas ali, né? Daí peguei, levei para casa e pedi para minha mãe me ler o livro, a revista para mim. Ela leu. Não deu outra, né? Daí eu queria mais. Eu queria que ela lesse mais, eu queria mais gibis, eu queria mais daquilo. Daí papai soube, daí ele, a cada 2 dias ele trazia gibis para casa. Eu me lembro, eu estava geralmente deitado, ele chegava no trabalho, lá no salão do barbeiro que ele trabalhava, e jogava os gibis em cima de mim, né? Daí eu começava a ler, atrasava com o sono, mamãe dava uma bronquinha no meu pai, por causa disso, mas não passava disso também, e daí eu peguei cada vez mais jeito, vontade, e logicamente comecei a sonhar em um dia fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo, eu queria trabalhar naquilo. Então, eu sonhei e planejei tudo o que eu faço hoje com os meus 5, 6 anos de idade. Isso é uma maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar de escolha profissional, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Mas, em relação ao gibi, o gibi, então, despertou o seu gosto pela leitura e foi por causa dele que você aprendeu a ler rapidinho. Sim. Você tem esse feedback dos seus fãs, das pessoas que curtem seu trabalho há muitos anos, de virarem para você e falar assim, poxa, eu comecei a gostar de ler, lendo gibi, lendo o seu gibi? Nas minhas andanças pelo país, desculpe, a frase que eu mais ouço é aprendi a ler com seus gibis, aprendi a ler com a Turma da Mônica, e assim por diante, né? Me alfabetizei com os seus gibis. Isso me cheira assim um mantra. Eu ouço a juventude, os jovens, e alguns idosos também, que afinal estou trabalhando faz tempo, falando a mesma Quase 60 coisa. anos. Por aí. Então, quando eu estava começando a desenhar, o pessoal que estava chegando já começou a ver, e hoje deve estar com seus 60 anos, 50, 60 anos também, né? Às vezes chega um cara assim, meio
cabelo branco, meio careca, gordão, tudo mais, e fala para mim, aprendi a ler nos seus gibis. Falo, nossa, é verdade. É uma boa dica, então, deixar a criança ler o que ela gosta de ler. Quais as dicas que você daria, Maurício, para os pais que, às vezes, num país que a gente sabe que, infelizmente, se lê pouco, para os pais formarem os seus filhos ali leitores? Quais as dicas que você daria? Se você der para as crianças bons livros ou boas revistas de quadrinhos, com bom material interessante, cativante, que seja interessante para a criança, você está formando um leitor, você está formando o hábito de leitura, o hábito de observação de figuras e até mesmo em termos de arte, de artes plásticas, qualquer coisa assim. Muitos arquitetos, engenheiros, pintores e que tais falam a mesma coisa para mim. Eu agradeço a você pela profissão que eu escolhi. Eu comecei lá e vem vindo, agora eu faço prédios, desenho edifícios e tudo mais. Olha que maravilha. Falando da importância da leitura, todo mundo na sua casa contava histórias, a gente já viu aqui no Educação, com vários contadores de histórias, professores, o quanto isso é importante para despertar o gosto pela leitura. Teve uma época na sua vida que você lia um livro por dia. E eu queria que você desse esse depoimento, no que a leitura foi importante na sua vida, para que os pais que estejam em casa ouçam e vejam quão é importante o papo que a gente está levando aqui. Veja bem, comecei no gibi, mas depois de algum tempo, de alguns anos, o gibi não me bastava. Eu queria mais, eu via livros, e daí eu tinha curiosidade de saber o que estava nos livros, sem as figurinhas. E daí entrei nos livros, primeiro nos livros de aventuras, livros mais fácil entendimento, né? Mas daí eu fui entrando nas aventuras históricas, nas aventuras mesmo, daí nos romances, daí nos livrões russos, nos romances russos e assim por diante. Daí eu fiquei compulsivo para ler. Eu frequentava na minha cidadezinha lá, Mogi das Cruzes, naquele tempo era cidadezinha, 3 bibliotecas, para escolher coisas diferentes, conforme o dia, conforme o gosto, conforme o material que chegava. Conversava com a bibliotecária ou o bibliotecário para eles, às vezes, comprarem, adquirirem livros que eu via pelo noticiário, que estavam chegando, lançamentos novos. E eles faziam isso para mim. Então, eu tinha 3 bibliotecas à minha disposição. Eu tinha que ler. Todo mundo me facilitava a vida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta assim mais direta. Que você acredita que, claro, um Maurício sem leitura, ou seja, sem tudo que você leu, sem o hábito que você adquiriu desde cedo, seria como você acha hoje, Maurício? Eu seria muito menos de qualquer coisa, porque a leitura me preparou para tudo, inclusive, no decorrer do processo, para ser jornalista, para ser repórter na Folha de São Paulo. Eu entrei num concurso para disputar 2 vagas de repórter entre 200 candidatos. E passei. Devo a minha leitura, o meu hábito de leitura e a minha curiosidade, né, insaciável para ir buscar nas letras, nos livros, nos autores dos diversos gêneros. São vários olhares, né? Vários. Eu passeava nos gêneros, entre os autores. Era uma delícia. E eu achei muito legal você falando que, quando você começou como repórter investigativo, foi lá, comprou a capa, comprou tudo que se sentia o próprio investigador americano. E eu queria que você falasse um pouco desse tema, porque foi logo quando você começou a mostrar os seus desenhos, você saiu de Mogi das Cruzes, foi para São Paulo mostrar os seus desenhos, e você ouviu de um ilustrador que desenho não dava futuro, não dava dinheiro. E eu queria que você falasse aí para os pais que escutam às vezes os filhos falando, quero ser bailarino, quero ser desenhista. A princípio, uma profissão que a sociedade diz que não tem futuro. O que você tem a dizer sobre isso, Maurício? Qualquer profissão, qualquer atividade que você se dedique realmente, tem futuro, sim. Tem, porque depende de você. Depende de você querer, de você desejar galgar os caminhos, né, da vitória, do sucesso. Qualquer atividade, qualquer profissão dá futuro, dependendo do gosto, do preparo que nós temos que ter
e da vontade férrea. Eu sou muito teimoso. Eu quero uma coisa, eu vou atrás. E me preparo para isso. No caso de história em quadrinho, no caso de tudo que eu fiz na vida e faço ainda hoje, essa teimosiazinha minha ajuda bastante. Eu quero aquilo, eu quero ali, eu quero lá e vou buscar. Então a dica seria essa, né? Ir fundo no que você quer, que vai dar certo. É seu, vai buscar. É seu. Você quer isso? Maravilha. Mais uma perguntinha. Você cresceu jogando bola, subindo em árvore, inventando brinquedos, um passado de uma infância que hoje pouco se repete. Em algumas situações, né, tem escolas que tem escorrega, tem como subir na árvore, mas não é uma coisa muito comum na infância das crianças, de muitas crianças. Você acha importante esse resgate dessa infância que você diz que traz contigo até hoje? Existe ainda infância assim por aí, pelo Brasilzão. Não nas grandes cidades, que estão muito apertadinhas, não dão oportunidade para a criança se libertar, né? Mas eu, quando viajo pelo Brasil, viajo bastante, eu vejo crianças brincando livremente. Uma vez, no sertão da Bahia, lá no meio da Bahia, entrei numa cidadezinha, que tinha uma praça e algumas ruas só. Eu me via lá, aquela criançada brincando, do jeito que eu brincava. Então, existe isso por aí ainda. Nós precisamos resgatar, ou melhor, não deixar morrer isso. Realmente a gente fazer com que as crianças tenham a liberdade, tenham carinho de família, logicamente, quem puder, às vezes não pode, e que tenham coragem de lutar por aquilo. Nós temos que, de alguma maneira, incentivar a criançada a falar o que querem, a dizer o que gostaram. Espontaneidade. A espontaneidade. Segura um pouquinho, Maurício, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.